Olá, tudo bem? Vamos agora à nossa 20ª aula do primeiro módulo. Se eu não estou enganado, é a 20ª aula mesmo, né? A gente vai aprender agora a mexer num programinha que é muito interessante, se você precisar para uma emergência, alguma coisa assim. E a gente vai utilizar o aprendizado nesse programa para a gente aprender a mexer também em algumas coisas do próximo módulo. Então a gente vai ter uma introduçãozinha já também para o módulo 2, que é o módulo do editor de texto, que é o Microsoft Word. Bom, então eu vou digitar aqui, ó, na pesquisa, vou digitar WordPad e vou abrir ele para a gente estar iniciando os nossos trabalhos. Bom, lembre-se, todo programa que é aberto, ele fica com um botão aqui na barra de tarefas, tá? Então aqui eu tenho o menu arquivo, tem várias opções para a gente vai utilizar muito elas e é bom você prestar atenção, tá? Provavelmente a gente vai no novo, abrir, salvar como, tá bom? Aqui temos o início e temos o exibir, certo? Bom, no menu início a gente tem o submenu ou grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo inserir e o grupo editando. No grupo exibir a gente tem o grupo de zoom, a gente tem mostrar ou ocultar, então eu posso mostrar a régua, por exemplo, se eu clicar aqui no quadradinho, ele tira para mim. Eu tenho quebra automática de linha e a unidade de medida, tá? Então, como a gente já viu, aqui em cima a gente tem uma régua, a gente tem esse espaço em branco aqui da régua, esse espaço em branco aqui é o espaço que a gente utiliza para escrever os textos. Os textos eles vão ficar limitados a esse espaço, e esse espaço cinza do lado direito e do lado esquerdo aqui da régua, eles mostram o tamanho da margem, tá? A minha margem ela está com 3 centímetros do lado esquerdo e está com 3 centímetros do lado direito. Eu não vou ensinar como que a gente vai alterar isso, porque eu quero que você aprenda a utilizar o WordPad de uma forma bem simples, tá? A gente vai aprender a usar mais as ferramentas, porque você aprendendo a utilizar o Microsoft Word, utilizar o WordPad vai ser muito mais simples, mas eu quero utilizar o WordPad para te mostrar como que vai ser mais fácil para digitação, para formatação de texto, então essas coisas básicas, tá? Como que a gente coloca acentuação, certo? Bom, vamos lá. Você pode observar que quando eu coloco o ponteiro do mouse sobre a folhinha, ela vira esse desenho aqui, parece um I. E no começo da folha aqui, no começo da linha, ele tem uma barrinha, tá? Essa barra aqui. Essa barra a gente chama de cursor. E quando o ponteiro do mouse vira esse símbolo aqui que ele está andando ali na tela, para você dar uma olhadinha, que você está vendo, né? Ele se chama ponto de inserção. Ele passa a não ser mais o ponteiro, ele chama-se ponto de inserção. Outro item que a gente tem aqui é o zoom. Então eu vou utilizar o zoom, vou ampliar mais a folha para ficar mais pertinho, para você enxergar melhor, tá? Vou deixar ela aqui bem próximo da tela. O que que a gente vai fazer? A gente vai escrever algumas palavras. Para escrever algumas palavras é muito fácil. Você só vai digitando no teclado aquilo que você
a tecla que você precisa. Então, por exemplo, se eu quiser escrever aqui abacate, eu vou escrever abacate, certo? Para ir para a linha de baixo, eu vou utilizar a tecla Enter. A tecla Enter, ela é um L meio gordinho que tem aí na tela. E fica embaixo do backspace. Eu provavelmente vou estar editando o vídeo. E se tudo der certo, eu vou colocar o desenho da tecla Enter para você aí, para você ver qual que é ela, tá? Então, a tecla Enter, você vai apertar ela uma vez só. Ah, tem como colocar para você aqui, ó. Deixa eu pegar o teclado virtual. Daí você vai ver qual é a tecla Enter. Tecla Enter é essa tecla aqui, que fica do lado esquerdo, do lado direito do seu teclado, tá? É esta aqui, tá? Essa que tá brilhante aqui. Se eu apertar ela uma vez, ela joga o meu cursor para a linha de baixo. Então, eu acho que eu já expliquei quando a gente mexeu no bloco de notas, mas eu vou explicar de novo. Todas as vezes que a gente aperta o Enter, a gente insere uma linha em branco no nosso texto, na nossa folha, tá? Então, eu escrevi abacate, vou escrever agora morango, tá? Quero ir para a linha de baixo, aperto o Enter. Muito bem. Então, toda vez que eu quiser ir para a linha de baixo, eu vou apertando a tecla Enter. Tá? Então, agora eu vou escrever outro nome de fruta. Opa! Melancia. Então, melancia é mais uma fruta. E eu escrevi direitinho aqui, não quero ir para outra linha. Tá tudo correto, ó. Abacate, morango, melancia. Agora eu vou clicar aqui, ó, meu ponto de inserção, vou colocar o cursor entre o R e o A, tá certo? Eu quero apagar tudo que está à direita do cursor. Tudo que está à direita do cursor, que é essa barrinha aqui que a gente tem no texto, eu vou apertar a tecla Delete. Então eu vou clicando. Eu estou usando o teclado virtual para ficar mais fácil para você enxergar isso, tá? Mas você pode apertar do seu teclado mesmo. Então, tudo que está à direita do cursor, eu utilizo a tecla Delete. No meu teclado virtual ela está nessa posição, mas ele pode estar aqui em cima, ele pode estar aqui. No meu notebook, por exemplo, ele está aqui em cima. Ele não está nessa posição. E para apagar o que está à esquerda do cursor, eu utilizo o Backspace, que é essa tecla que fica logo acima do Enter. Tá? Então, vou apertar o Backspace até terminar de apagar tudo. Então, lembra, para apagar o que está à direita do cursor, Delete. Para apagar o que está à esquerda é o Backspace, tá certo? Vai haver horas que vai ser mais fácil apertar o Backspace para você apagar. Vai ter horas que é mais fácil apertar o Delete, tá? Você pode utilizar setinhas também, que tem no seu teclado, para andar pelo texto. Mas isso aí a gente vai falar lá no Word, tá? O que eu quero ensinar para você aqui também é como que a gente faz para colocar a acentuação. Por exemplo, eu quero escrever maçã. Eu coloco o M, o A, o C cedilha. Como que eu faço agora para colocar o tio sobre o A? Então você vai olhar para o seu teclado, olha aí para o seu teclado. Você vai ver que do lado direito tem uma tecla que tem o símbolo do acento circunflexo em cima e o símbolo do tio embaixo. Você vai observar que tem um monte de teclas sim. Tem
um monte de tecla, por exemplo, no número 2, a gente tem o arroba em cima e o 2 embaixo. Inclusive, onde tem o número 2 embaixo, tem um 2 um pouquinho mais à direita aqui, bem no cantinho aqui, tem um outro 2. Esse eu já explico para você, tá? Como é que vai funcionar. Mas o que eu quero que você observe é que no teclado a gente tem uma tecla, símbolos em cima e símbolo embaixo. O que está embaixo é só você apertar a tecla. O símbolo que está embaixo é só você apertar a tecla. Com exceção dos sinais de acentuação, os símbolos que estão embaixo é só você apertar a tecla, tá? Então, eu vou apagar aqui o maçã do maçã, o MAC cedilha, e vou fazer um teste com você. Eu não vou clicar aqui no teclado virtual, vou apertar no meu teclado para ir um pouquinho mais rápido, tá? Então, eu vou apertar do 1 ao 0. Olha só. 1, 2... Opa, faltou 3 aqui. Do 1 ao 0, eu tenho os números. Eu precisei apertar alguma outra tecla antes? Não precisei. É só apertar a tecla. Agora, eu vou apertar o Enter porque eu quero ir para a linha de baixo. Então, agora, eu quero que saia o símbolo que está em cima da tecla 1, que é o exclamação. Como que eu faço? Eu tenho que apertar esta teclinha aqui, ó, que você está vendo aí, que é o Shift, tá bom? É o Shift. O Shift é uma setinha grossa desenhada em duas teclas. Ela está do lado direito e do lado esquerdo do seu teclado, tá? Se você olhar o Enter, tem uma setinha bem embaixo dela aqui. Ela é o Shift. Dependendo do seu computador, o Shift é um pouco maior, um pouco menor. Tá? No meu caso, do lado esquerdo ele é menor, mas do lado direito ele é um pouquinho maior, mais compridinho. Tá? Então, o que, que você vai fazer? Você vai apertar o Shift, vai segurar. Por que, que a tecla aqui no teclado virtual está em azul? Porque é como se a gente estivesse segurando ela, tá? Você vai apertar ela e não vai soltar. E vai apertar do 1 até o 0 de novo, tá? Então, eu vou apertar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Olha só que interessante. Então, em cima do 1 não tem circunflexo? Circunflexo. O ponto de exclamação? Tem. Em cima do 2 não tem um arroba? Tem. Do 3 é o hashtag, a famosa hashtag. Sobre o 4 é o cifrão, ou o símbolo de dólar, né? Sobre o 5 é o porcentagem. Sobre o 6 é o trema, quase a gente não usa mais. Sobre o 7 é o e-comercial. Em cima do 8 é o asterisco. Em cima do 9 é o abre parênteses. Em cima do 0 é o fecha parênteses. Então, para sair o que está em cima, eu tenho que apertar o Shift e segurar primeiro, certo? Bom, mas o que isso tem a ver com a maçã? Então, seguinte, eu quero escrever maçã, certo? Como eu faço para escrever a maçã? Quando você está escrevendo com uma caneta, com lápis e precisa colocar acentuação, você escreve a palavra primeiro e depois começa a colocar acentuação nessas palavras, correto? E eu faço assim, eu vou escrevendo, terminei de escrever a palavra, volto e vou colocando acentuação onde tem que colocar acentuação. Então, maçã, teria que apertar o A e depois colocar o acento, se fosse seguir essa lógica. Mas em informática, na digitação, a gente não faz isso. A gente primeiro aperta o sinal que a gente quer que fique sobre a letra. Então, o que, que eu vou fazer? Eu aperto primeiro o sinal, a teclinha onde está o tio está embaixo, então não precisa apertar nada junto.
vou apertar o tio. Não vai acontecer nada aqui, mas agora eu vou apertar a letra A. Ele automaticamente colocou a maçã, o acento sobre a letra A, tá certo? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a letra, o tamanho da letra, para você enxergar melhor, tá? Devia ter feito isso desde o começo já, mas tudo bem. Tá certo? Então, escrevi maçã. Agora eu quero apagar. Quero apagar tudo isso aqui. Como que eu faço? O cursor está aqui e eu quero apagar tudo que está à esquerda dele. Como que eu faço? Aperto o Backspace. E se tivesse aqui, ó, do lado do 1, como que eu faria? Apertaria o Delete. Então eu apertaria o Delete para ele ir apagando tudo. Ele apagou tudo que estava na primeira linha. Se eu continuar apertando Delete, o que, que ele vai fazer? Ele vai apagar essa linha em branco e vai jogar tudo para cima, ó. Tá? Eu vou utilizar agora o Backspace. Cliquei do lado da palavra maçã, no final. Vou clicando, ele apagou tudo. Agora eu vou apagar essa linha também. Vou continuar apertando o Backspace. Tá certo? Olha lá. Olha que legal. Então eu apaguei o que eu escrevi. Então lembra, todos os sinais que estiverem embaixo, é só apertar ele, sem nada, que ele sai. Com exceção dos acentos, tá? Da acentuação. Beleza? Então agora a gente vai escrever aqui pé. Pé tem acento na letra E. Então eu aperto a letra P. Vou apertar a teclinha onde tem o acento agudo. E vou colocar a letrinha E. Então lembre-se, todas as vezes que eu aperto um acento, eu tenho que apertar a letra em seguida, que é esse acento que vai sobre ela, tá? Então eu vou escrever aqui outra palavrinha. Vou escrever o meu nome. Meu nome tem acentuação. Eu aperto a teclinha do acento e aperto a letra, tá? Vou apagar tudo. Eu tô fazendo assim, mas se você quiser, você pode escrever uma embaixo da outra, tá? Assim é mais por causa do efeito da nossa aula e por causa do nosso espaço aqui no teclado para você enxergar a tecla que eu estou apertando, tá? Então vamos lá. Agora eu vou escrever mamão. M-A-M. O A tem acento, tem o tio. Aperto o tio, o A e o O. Mamão. Mamãe ou mãe. M, tio, A, E. Mãe. Tá? Então, assim, eu utilizo o acento, o tio e o acento agudo. E agora, para eu escrever ônibus. Ônibus, que eu saiba, tem acento circunflexo na letra O. Ele está aqui em cima. Então, como que eu tenho que escrever? Como que eu vou falar para o computador que ele tem que jogar a letrinha O com esse acento circunflexo sobre ele? Muito simples. Tudo que está em cima, eu tenho que apertar o Shift antes, correto? Então, eu aperto o Shift, seguro. Quando eu apertar a tecla do acento, eu solto tudo, tá bom? Eu acho que fica mais fácil utilizar o Shift do lado direito do seu teclado, porque com um dedo você vai nele e o outro você aperta o teclado, o acento circunflexo, tá? Só detalhe no seguinte, se eu apertar o Shift e segurar o acento circunflexo, ele vai colocar um monte para mim, ó, tá?
Então, não segura. Você faz assim, ó, aperta o Shift, aperta o botão do acento e solta. Não vai acontecer nada na tela. O que você tem que fazer? Apertar a letra O. Opa! E por que não está querendo ir? Shift, ó, aqui. Deu problema no nosso teclado virtual. Aí é só continuar escrevendo. Ônibus. Escrever coco. A palavra coco mesmo, hein? Se colocar o acento nessa aqui vira outra coisa. Tá? Então, lembre-se, tudo que tiver em cima do teclado, em cima da teclinha, então todas essas letras que estão em cima todos esses acentos ou esses símbolos que estão em cima da tecla, você vai utilizar junto com a tecla Shift. Você vai apertar o Shift, segurar e apertar a tecla para sair o símbolo que você quer, tá? Mas eu falei para você que ainda tem algumas teclas que possuem por exemplo, eles têm no cantinho direito delas tem algum símbolo, certo? Por exemplo, no 1 tem outro 1, no 2 tem outro 2, no 3 tem outro 3, tem no cantinho direito da tecla. Isso significa que você vai utilizar uma outra tecla para fazer com que eles saiam, tá? Eu sempre vou apagar para ficar mais fácil para você enxergar, tá bom? Então, por exemplo, quando eu quero escrever metros quadrados, o 2 que fica em cima, eu não posso vir aqui e apertar M2. Tá? Esse 2 ele fica um pouquinho mais para cima, certo? Então, como que eu faço? Eu aperto a tecla Alt GR e depois aperto onde está o número 2. Esse 2 que está no cantinho direito é o 2 do metros quadrados. Tá? Esse é o 2 do metros quadrados. Aí eu quero escrever metros cúbicos. Metros, Alt GR. Eu vou fazer como se ele fosse o Shift. Vou apertar o Alt GR e vou apertar o 3. Olha lá. Lembre-se, a barra de espaço é muito importante. A gente tem que utilizar ela, tá? Pode utilizar. Então, a gente aperta o espaço e a gente pode escrever outra coisa. Por exemplo, x ao quadrado mais x y mais y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado é igual a zero. Tá? Então, é para isso que serve. Por exemplo, eu quero falar que está 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Tá? Então, aqui eu usei outra tecla. E eu utilizei a teclinha onde está o parênteses e o colchete. Que é onde está aqui no meu teclado. Bem do ladinho aqui do Enter. Esse aqui é de
Opa, esse aqui, ó, perdão, do lado do shift é o de graus, tá? Esse aqui é o ordinal, número ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Esse aqui, essa teclinha aqui em cima dela, que é onde está o abre parênteses e o abre colchete, é o A do professora, doutora, aquele Azinho que a gente sempre coloca, tá? Fora outras teclas que eu tenho aqui, que, por exemplo, na letra 6, eu tenho esse aqui a gente usa na lógica, tá? Esse símbolo aqui é a lógica. É um símbolo de negação, tá? Mas isso não é importante pra gente, tá bom? Bom, então a gente está escrevendo várias palavras aqui. Eu quero mostrar outra coisa que você precisa aprender. A gente precisa aprender a selecionar. Como que eu faço para selecionar? Muito simples. Sabe onde está aqui o mouse? Eu clico e arrasto para onde eu quero, tá? A gente vai ver melhor lá no Word, tá? Se eu clicar 2 vezes sobre a palavra também é selecionada. Porque antes de alterar qualquer coisa, eu tenho que selecionar. Porque o Windows ele precisa dessa indicação. E tudo que eu fizer, ó, por exemplo, melão. Tudo que eu fizer para ele, eu tenho que selecionar. É muito mais simples para ele entender o que eu quero fazer. Eu quero mudar a cor da fonte, eu venho aqui no Azinho e clico na fonte. É aqui do lado do A, tá? Tem uma setinha para baixo. Ele mostra as cores para mim, tá bom? O que a gente vai ver agora? Agora, a gente vai aprender a colocar uma imagem aqui. Então, a gente tem o grupo inserir, tem aqui imagem. Vou clicar em imagem. Ele vai perguntar onde eu quero buscar essa imagem. Vou aqui em aulas mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a figurinha desse mouse. Vou clicar. Eu poderia clicar 2 vezes. Eu vou clicar aqui em abrir. Pronto. Ele ficou grande, né? Eu posso dar uma diminuída nele. Eu venho aqui nos cantinhos e diminuo. Diminuir ao máximo que eu conseguir. Já consegui diminuir ao máximo. Então, opa, consegui diminuir mais um pouco, tá certo? Então eu coloquei o que eu escrevi com a minha imagem. Então, eu já inseri um texto e uma imagem. Como que eu faço agora para gravar no computador? Isso é muito importante. Quando a gente fala em gravar, a gente fala em salvar, tá? A gente está salvando o documento. A gente está salvando aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, eu venho aqui em arquivo, salvar. Aí ele vai perguntar para mim aonde eu quero gravar. Essa janela provavelmente você já conhece, é como se fosse uma janela do Windows Explorer. Então ele está pedindo para que eu mostre para ele qual pasta ele quer que eu grave. Então eu vou gravar aqui na pasta documentos, tá? Clicando aqui na pasta documentos, está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Ah, mas eu quero criar uma pasta para mim aí dentro. Não, não vou criar uma pasta agora, tá bom? Vou criar uma pasta quando a gente estiver lá no Microsoft Word, eu te mostro como é que a gente cria uma pasta aqui dentro. Mas você sabe, vem aqui com o botão direito, clica em novo, pasta. Ele vai criar uma pastinha. Eu dou um nome para a pasta e clico 2 vezes nela, tá? Aí, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou
gravar dentro do documentos mesmo. Então aqui embaixo eu tenho o nome do arquivo que eu quero fazer. Então eu vou clicar aqui, vou dar o nome de aula. Aula. E vou clicar em salvar, tá? Observe que aqui no título da janela, ele mudou para aula, traço WordPad, tá? Então eu vou fechar ele. Aí eu cheguei outro dia em algum lugar e eu fechei ele, vim aqui na pastinha da pesquisa e vou abrir o WordPad. Aí agora eu quero abrir o arquivo que eu criei. Vou clicar aqui em arquivo. A vantagem do WordPad e do Word é a seguinte. Aqui eu tenho os documentos que eu tenho feito recentemente nele. Mas se ele não tiver aqui, como que eu faço? Eu venho aqui na pastinha abrir. Por padrão, ele vai para a pastinha documentos, tá? Então eu venho aqui em aula e clico em abrir. Mais uma vez, vou clicar em arquivo, abrir. Por padrão, ele joga para documentos. Eu venho aqui em aula e clico abrir. Se eu clicar 2 vezes, olha, eu vou clicar 2 vezes. Ele já abriu para mim o arquivo que eu tinha feito. Se eu acrescentar um ponto final aqui e clicar em fechar, ele já vai me fazer a pergunta se eu quero gravar as alterações, tá? Então eu acrescentei só o ponto, então ele já quer perguntar se eu quero gravar as alterações. Outra coisa interessante que a gente tem aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você entender melhor. Eu dei um pouquinho a mais que é para você ver mesmo. Então eu selecionei aquilo que eu quero modificar. Aqui no grupo fonte, eu tenho o nome das fontes, ou seja, o tipo das letras que eu tenho no computador. Isso varia de computador para computador, tá? Então, eu clico e escolho uma delas. Ela tem um monte, ó. Se você girar a rodinha do mouse aqui, você clica aqui e gira a rodinha do mouse, você vai ver que vai ter um monte, tá? E aqui do lado, eu tenho o tamanho da fonte. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Então, eu posso deixar maior ou menor de acordo com o uso que eu estou fazendo dela, tá? Então, isso aqui é o principal. Aí eu fiz qualquer alteração, eu posso vir aqui, arquivo, salvar, ou eu venho aqui no botãozinho salvar, que é o desenho de um disquete, e ele grava para mim, tá? E assim a gente termina a nossa aula de WordPad. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí na plataforma que eu te explico, tá bom? Eu estou pensando em dar uma aula ao vivo pelo Zoom para quem quiser e quem tiver dúvida, tá bom? Eu tenho o Zoom instalado e a gente pode abrir essa. A gente pode fazer isso para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no segundo módulo, que é o módulo. Aí sim, a gente vai aprender todos os segredos e muitos dos segredos do Microsoft Word para a gente fazer muitos e muitos textos bem feitinhos lá no Microsoft Word. Tá bom? Um abraço e até o segundo módulo.